De um lado, S24 Plus, o intermediário dos flagships da linha S. Do outro, o iPhone 15 Pro Max, que tem o melhor possível para os usuários da Apple. Quem será que ganha quando colocamos os dois no embate direto? Esse comparativo faz sentido? Bom, fica comigo que eu vou te contar tudo no vídeo de hoje. Pode subir a vinheta. Eu posso dizer que visualmente os dois estão muito parecidos e só detalhes conseguem diferenciar um do outro. Na traseira, o ponto mais distinto entre eles é a região das câmeras. A Apple continua usando um módulo cada vez maior e a cada geração ele ocupa mais da metade da parte superior da tampa. Além do quadrado saltado, as lentes têm uma altura bastante elevada, o que deixa ele bastante desequilibrado na mesa. Já a Samsung consegue manter as lentes dispostas na tampa, sem um patamar elevado. Porém, isso não significa que os três sensores ficam rentes na traseira do smartphone. Eles ainda estão saltados, porém de maneira mais discreta e harmoniosa. Se os rumores estiverem certos, a tendência é que a Apple migre para esse mesmo design na próxima geração. Para ser sincero, eu gostava mais mesmo quando os smartphones usavam esse design horizontal de câmeras, tipo o Google Pixel, só que menos saltado. Mas viajei. Voltando para o design dos aparelhos analisados, o iPhone 15 Pro Max tem uma traseira fosca, com elementos brilhantes tanto na câmera quanto na maçã em si. Ele não pega a marca de dedo e esconde bem a sujeira e as gorduras dos nossos dedos. Nessa versão cinza, ou titânio natural, que é o nome certo, a lateral fica também bem limpa e livre das marcas de arranhões. No modelo escuro, ele consegue ficar bem mais marcado e mais sujo com a oleosidade da nossa pele. Um ponto que cabe destacar também é a durabilidade da traseira dos iPhones combinados com essa lateral de titânio. Isso tem rendido bastante reclamação dos usuários. Por ser um material muito duro, menos moldável, ele absorve menos impacto e acaba transferindo esses choques para a traseira, que acaba estilhaçando com mais facilidade. Então, use sempre capinhas. Afinal, vidro quebra, independente de qualquer coisa. Como você pode ver, o nosso está inteiro. Porém, ele nunca caiu no chão e eu espero que ele continue assim. Do lado coreano, o S24 Plus continuou com os materiais padrão vistos no ano passado. Vidro Gorilla Glass Victus, alumínio aeroespacial e acabamento fosco na lateral do vidro. Ele suja bem menos que o iPhone, principalmente nessa versão clara. Ele é branco e, dependendo da luz, parece mais perolado, quase cinza. Olhando de frente, quase não dá para dizer quem é quem na fila do silício. O Galaxy tem um detalhe que quase ninguém vai perceber, que é a frente toda reta, incluindo o refilado da parte de alumínio, encontrando o vidro de forma perfeita. O iPhone tem um leve abaulamento, para proporcionar mais conforto. Porém, isso é um detalhe que você só nota com os dois lado a lado. Nas especificações, alguns pontos bem interessantes podem te fazer decidir por um ou por outro. Falando da gigante coreana, o Galaxy S24 Plus tem uma tela com 6.7 polegadas Dynamic LTPO AMOLED 2X com 120 Hz de taxa de quadros e HDR10+. O nível de brilho também está bem alto, com 2.600 nits de pico. Porém, o mesmo só é acionado em situações bem específicas, como em vídeos HDR ou sob luz muito fortes, como num dia ensolarado. Sério, ainda não teve uma situação em São Paulo que exigisse o máximo da tela do Galaxy, porque aqui tá bem nublado no verão. Já para quem vive em cidades mais ensolaradas, é certa vantagem do coreano. Em resolução, o Galaxy S24 Plus também fica em vantagem, com 1440 por 3120 pixels de resolução, dando um total de 513 pixels por polegada. Já o iPhone 15 Pro Max traz 1290 por 2796 pixels, dando um total de 460 pixels por polegada. Se você precisa ou costuma fazer muitas gravações de tela, a resolução maior é mais interessante. Para produtores de conteúdo, por exemplo, isso conta muito. Mas a vantagem do software, que deixa escolher entre 720, 1080 e 1440 pixels, dá mais um ponto para o Galaxy. Fora o fato de a Samsung manter o furo para sua câmera bem pequena, enquanto a Apple precisa deixar a pílula no topo, por causa dos sensores do Face ID. Mas eu gosto muito das funções que a Dynamic Island traz, e mesmo ocupando uma parte considerável do topo do smartphone. No hardware existe uma questão. No iPhone, a Apple sempre usou o seu próprio SoC, que no iPhone 15 Pro Max é o A17 Pro. Ele tem uma construção em 3 nanômetros, 6 núcleos bem potentes e um problema sério com aquecimento. No dia a dia, ele nem dá tanto problema assim, mas um uso mais pesado,
como rodar benchmark, jogar ou gravar vídeo em 4K, exige muito do smartphone. E aí, sem dissipação adequada, o Apple A17 Pro perde poder de fogo rápido e começa a cortar recursos importantes. Mas esquentar não é uma novidade desse SoC, já que o iPhone 14 Pro com o A16 Bionic esquentava bastante também. Por outro lado, a Samsung fica intercalando o uso dos seus próprios chips com os da Qualcomm. Em 2023, o S23 Plus rodava com o Snapdragon 8 de segunda geração. E nesse ano, o S24 Plus vem com Exynos 2400 no mundo todo, exceto Canadá, China e Estados Unidos. Eu não enfrentei problemas de aquecimento com esse SoC, nem diferenças nos resultados de benchmark em comparação ao nosso S24 Ultra. No entanto, vale destacar que vários usuários e youtubers conseguiram resultados melhores com o Exynos. Seguindo as demais especificações, o iPhone conta com 8 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento. O S24 Plus tem 12 GB de RAM e 512 de memória interna. Ambos já começam em 256, o que é uma ótima notícia, principalmente para quem grava muitos vídeos com celular. E dizer quem ganha nessa disputa é um pouco injusto, já que cada um roda um sistema operacional diferente. Tanto nos jogos quanto nos aplicativos que a gente testou, ambos foram muito bem. Porém, eu ainda preciso dar o ponto para a Apple porque ela exige que os seus desenvolvedores tirem o máximo do celular. Todos os jogos da plataforma estão ajustados para rodar em 120 Hz, incluindo Genshin Impact e Asphalt 9, dois títulos que só rodam até 60 FPS nos Android. E como não é a Samsung que controla a curadoria de aplicativos para Play Store, não podemos colocar a culpa na coreana. Porém, cada fabricante tem sua própria loja, e mesmo baixando de lá, os jogos e aplicativos são só um APK retirado da loja do robozinho. Eu até acredito que dava para ter uma estratégia e dizer assim para os fabricantes: olha, o nosso celular tem essa função e roda no máximo que o hardware suporta. Porém, eles ainda se mantêm na média do mercado. Em resumo, a gente vai ter um desempenho muito próximo dos dois aparelhos. O iPhone esquenta um pouco mais, mas na hora de renderizar vídeos e jogar, ele vai ser melhor e mais ágil que o Android. No entanto, a Apple segue perdendo nos testes de benchmark, principalmente por não ter um dissipador de calor eficiente como tem na linha S. Na parte de energia, depois de quase 6 meses usando o iPhone 15 Pro Max, ele segue agradando muito, por ter a melhor bateria que a gente já testou em um dispositivo da Apple. Eu sei que o iPhone 14 Plus é esmagador, mas a gente não usou ele tanto assim quanto o Pro Max. E pelo que os testes indicam, a bateria do 15 Plus segue inferior ao do modelo de 2022. O Cleito, que está usando esse iPhone como principal, tem relatado que a bateria dura um dia inteiro longe da tomada, mesmo com uso intenso. E nos momentos mais tranquilos, ele consegue ficar até um dia e meio sem carregar o celular. E eu posso dizer a mesma coisa do meu, tá? A capacidade do dispositivo da Apple é de 4.441 mAh e ele continua sem carregador na caixa. Nós fizemos os testes com adaptador de 20 watts e ele foi de 0 a 100% em 1 hora e 27 minutos. Ele aceita acessórios de até 45 watts, porém esquenta bastante durante esse processo. Então, o ideal é usar o carregador mais fraquinho ou deixar ele sob uma superfície que dissipe o calor, para não aparecer a mensagem de que o smartphone esquentou e vai carregar só depois. A Apple até tinha conseguido controlar um pouco mais esse problema de aquecimento, mas com as atualizações recentes, o telefone está esquentando bastante. E eu espero que eles corrijam isso logo logo. O S24 Plus está um pouquinho melhor esse ano, já que ele trouxe 4.900 mAh de capacidade, que é quase o mesmo que o S24 Ultra. O consumo está bem mais otimizado, ficando longe da recarga a cada 24 horas, com funções básicas. Porém, não dá para confiar que a bateria vai durar um dia inteiro com um uso mais intenso. A gente ainda precisa de mais um tempinho com ele, até para ver se o aparelho vai aprender um pouco mais sobre os nossos hábitos de uso. O tempo de carregamento está menor, mas eu não sei se isso chega a ser uma vantagem, uma vez que o smartphone tem 100 mAh a menos e está com carregador de 25 watts na caixa. A diferença entre eles é de 21 minutos. Talvez, com um carregador de 45 watts, ele consiga ir mais rápido, porém, não temos esse acessório no estúdio para fazer os testes. Então, só para concluir hoje, para competir com o Pro Max no quesito bateria, só o modelo Ultra mesmo e por uma questão de otimização. Passando para a fotografia, também vemos algumas diferenças entre o iPhone e o Galaxy. A Samsung já usa esse conjunto há algumas gerações, com a lente principal de 50 megapixels, ultra-wide de 12 e telefoto com zoom de 3x e 10 megapixels. Na frontal, 12. Já o smartphone da Apple tem um conjunto diferente, sendo 12 megapixels na frontal, ultra-wide e na telefoto com zoom de 100x. A principal conta com 48 megapixels de resolução. Falando primeiro da câmera principal, começam as diferenças
por uma lente fazer fotos de 12 megapixels para o padrão, enquanto a outra varia de 24 e 12 dependendo da luz. O iPhone trouxe essa novidade de variação de resolução e tem sido uma boa, preservando as cores, os detalhes e errando menos em situações de pouca luz. Ele ainda tem opções de imagem em 28 e 35mm, antes de mudar para o zoom digital de 2x, que faz fotos na resolução mínima com um corte no meio da foto grande. Lembra, tudo isso que eu estou falando é sobre a lente principal. A Apple aproveitou a resolução alta para dar mais versatilidade para sua câmera, o que é bom, já que parece que ela vai ser a única a manter apenas 3 lentes no conjunto principal. Quando a gente olha para o Galaxy, os 50 megapixels do S24 Plus parecem ser superiores ao smartphone da maçã, porém o software tem contado muito nesse caso. Na tentativa de deixar a foto mais agradável, a inteligência artificial tem puxado muito para o vermelho, deixando as fotos mais quentes e excluindo sombras. Nesse exemplo do Matheus, dá para ver ele mais amarelado na foto com a S24 Plus e na seguinte, ainda com a lente principal, porém, quando a gente está mais perto, o rosto dele perde toda a textura e a região mais escura vira um rosto de cera. Até a barba perde textura. Em ambientes com boa iluminação, ambos vão fazer fotos muito parecidas. Porém, se você aproximar muito o zoom, vai notar que a AI da Samsung tira um pouco das imperfeições que existem em todo lugar. Mas geralmente, onde deveria haver uma sombra, o software colocou pixels inexistentes para manter a cor, luz e mais algumas coisas. Quando passamos para ultrawide, não tem diferença, tanto no tamanho do sensor, como na abertura da lente e tamanho dos pixels. Tudo é igual na ficha técnica. Nos resultados, ambas tiveram falhas, porém, o Galaxy insiste em mudar a temperatura dos ambientes, em detrimento de uma foto mais natural, realista. É tipo aquele artista que quer refazer a obra de um outro e acaba errando, sabe? Porém, quando o S24 Plus não tenta focar nisso, ele vai muito bem, obrigado. E se não fosse para comparar cada foto, lado a lado, eu nem ia notar esses probleminhas bobos que são facilmente ignoráveis. Onde não dá para ignorar é na foto de zoom, que no coreano é de 3x com 10 megapixels e no americano é de 5x com 12 megapixels. Em todos os casos, eu fiz uma foto 2x no iPhone para comparar com os 3x ótico do Galaxy e 5x digital no S24 Plus para comparar com o 5x ótico do iPhone. Eu também tirei uma sequência de fotos mostrando uma grua desde a ultrawide até o zoom máximo de cada. No iPhone, conseguimos chegar a 25x e dá para ler o nome da fabricante. No S24 Plus, temos 30x de zoom digital, porém sem a possibilidade de ler a placa. Passando para frontal, parece que os dois casos se invertem, porque a cor e a textura da Samsung funcionam melhor em baixa luz, com menos ruído e com cores mais naturais. Porém, deu para notar também que a AI interferiu na sombra de algumas fotos. Eu sei que dá para alterar perfil de cor, exposição e mais um monte de coisas na lente do iPhone, e fazendo isso, as fotos ficariam bem melhores. Mas o teste foi feito todo com o modo automático e usando o padrão que a maioria vai usar, que vem de fábrica. Afinal, se você entende de fotografia e sabe configurar uma câmera para se comportar bem em vários tipos de cenário, o dispositivo vai importar menos. Como eu disse, ambos trazem um hardware muito semelhante. O que impacta é a forma como cada um aplicou seu software e os seus ajustes. A minha tendência ainda é gostar mais das fotos e dos vídeos do iPhone. Inclusive, um probleminha que a Samsung ainda não corrigiu nos seus produtos é a impossibilidade de gravar em 4K 60 e trocar entre as lentes. Para isso, você tem que travar a taxa de quadros em 30. Ambos fazem vídeos muito bem estabilizados e vai depender só do tipo de máquina você usa para editar, para definir qual deles você vai comprar. O Galaxy não se comunica bem com o macOS e o iPhone não se dá muito bem com o Windows. Os caminhos sempre vão ser mais trabalhosos no final. Enfim, por ser uma decisão difícil, pela qualidade de ambos estarem lá no alto, eu vou te dar um ponto muito bom que talvez te ajude a decidir. Atualmente, na versão mais básica de cada aparelho, o iPhone sai por R$ 8.000 na Fast Shop e o Galaxy por R$ 7.000. Ainda estão rolando algumas promoções que você compra um celular e ganha um fone e um relógio da Samsung, o que pode ser muito interessante, principalmente para quem quer completar o ecossistema. Já o iPhone, esse vem igual café corajoso, sozinho. Não acompanha nenhum carregador na caixa para petiscar. Como o iPhone foi lançado em setembro de 2023, dá para ver que ele não tem pretensão de cair de preço. Já o Galaxy provavelmente vai começar a cair e aparecer em mais promoções, já que em maio começam as comemorações do Dia das Mães. Como eu disse, a disputa esse ano está acirrada. E se você tem o ecossistema Apple, não tem razão para pensar muito.
vai direto no iPhone. Se você não está inserido em um ecossistema fechado, consegue aproveitar os benefícios do Galaxy. Você tem algum deles? Tá pensando em comprar? Me conta nos comentários pra gente continuar essa conversa. Aproveita e me fala o que você achou do vídeo. Se você curtiu esse comparativo e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá pensando em comprar um dos dois aparelhos, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!